Constituição Federal, artigo 208 e 209. Vamos falar agora dos deveres do Estado. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de dever, educação básica obrigatória e gratuita de 4 a 17 anos de idade. Então vamos tomar cuidado para nós não confundirmos com até as crianças que também têm o direito de permanecer em creches e pré-escolas até os 5 anos. Até os 5 anos de idade, crianças têm o direito, segundo a Constituição, de ficar em creches e pré-escola. Aqui, de 4 a 17 anos de idade, eles têm direito subjetivo de estudar em instituição gratuita, pública, assegurados, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, que não puderam estudar em tempos remotos, poderão estudar agora gratuitamente se não tiverem concluído o ensino fundamental, o ensino médio. 2. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. Quando a Constituição de 88 foi promulgada, a obrigatoriedade era somente para o ensino fundamental. Obrigatoriedade. Imediato é obrigado o Estado fornecer. Agora, o ensino médio não era obrigação do Estado. Então, o que vem a ser aqui é uma norma progressiva, é uma norma programática. Através, então, do passar dos anos, o Estado deve promover a universalização do ensino médio gratuito. Com o passar dos anos, após ano, englobar todos, para que todos tenham acesso ao ensino médio gratuito. Ninguém fique desprotegido da educação. 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Questão de prova, grife aqui o preferencialmente, não é obrigatoriamente. Por quê? Porque vai existir casos em que aquela criança que tem deficiência, muitas vezes ela não poderá, ela necessita de um acompanhamento 24 horas, um acompanhamento especializado. E muitas vezes a escola não vai ter esse profissional. Então nem sempre a sua educação, o seu ensino será numa rede regular de ensino, numa escola comum, mas preferencialmente será nas escolas comuns, nas escolas da rede comum de ensino. 4. Educação infantil em creche e em pré-escola até 5 anos de idade. De 4 a 17, nós temos o ensino. Nós vimos aqui no inciso 1, educação básica obrigatória e gratuita. Educação básica obrigatória e gratuita é para esses de 4 a 17 anos. E os que não tiveram na idade própria. E educação infantil em creche e pré-escolas para crianças até 5 anos de idade. Você tem que decorar, porque vai cair um 6 ali para você ficar na dúvida. 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Destes 5, tem um voto do ministro do STF, Marcos Aurélio, se eu não me engano, eu não lembro se é de 95 ou se é de 2005. Ele votou a favor da inconstitucionalidade deste inciso. Observe, acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Então imagine que alguém está numa universidade pública no primeiro ano de faculdade, só que ele é um gênio, ele pode pular para o 4º período? Não pode. Então por isso que foi questionado esse acesso a níveis mais elevados, segundo a capacidade de cada um. Então ele é uma norma um pouco sem aplicação. Mas está na Constituição, não foi revogado, não foi declarado inconstitucional e você tem que memorizar para a prova. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística segundo a capacidade de cada um. O Estado é obrigado a fazer isso, na teoria. 6. Oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando. Aquele educando aluno que trabalha durante o dia, ele tem que ter a possibilidade de estudar no período noturno. Tem que haver escola com cursos noturnos para que ele possa estudar.
o Estado é obrigado a garantir. Continuando, 7. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Aquele que está no ensino, na educação básica, ele deve ser auxiliado por programas suplementares. Existe hoje aquela escola de tempo integral que ela supre parte do que nós estamos lendo aqui. Porque neste programa existe alimentação suficiente, eles almoçam na escola, material didático escolar gratuito, o transporte é fornecido principalmente nos municípios, os estados fornecem aos municípios ônibus escolares para que esses municípios possam buscar as crianças, principalmente nas zonas rurais, na zona rural, para estudar. E ainda a assistência à saúde é garantida, assistência à saúde também nas instituições de ensino. Na teoria, está aqui, nem todas as escolas são providas de assistência à saúde, mas está aqui, portanto, como um programa suplementar. Você vai decorar quais são os programas suplementares. Então, material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Já o parágrafo 1º vem dizer o seguinte: o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Bom, vamos entender primeiro o que é direito público subjetivo. Esse direito público subjetivo é um direito pelo qual você não precisa pleitear na esfera judicial. Você não precisa contratar um advogado para ele ir até a justiça e comprovar que você tem aquele direito. É um direito público subjetivo, é inerente ao aluno. Foi negado o acesso ao ensino obrigatório e gratuito a alguém, foi negado, você já vai pedir indenização, porque um direito seu foi violado. Você não precisa provar nada, é um direito público subjetivo, é um direito seu. Então, portanto, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é um direito público subjetivo. O parágrafo 2º vem dizer que o não acesso, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Uma determinada prefeitura, uma determinada escola pública, um determinado universidade não forneceu, portanto, o número de vagas previstos, o número de vagas que haviam naquela escola. Portanto, haverá responsabilidade. Então, portanto, o poder público, no caso não somente de a negação, mas de casos de irregularidade, também haverá a punição. Lembre o seguinte, que esse ensino obrigatório aqui é aqueles casos que nós falamos no vídeo anterior e ainda alguns casos nesse vídeo. De 0 a 5 anos, para creche pré-escola, de 4 a 17 anos, ensino na educação básica e ainda aqueles que não obtiveram em época própria. Então, nesses 3 casos, 0 a 5 anos, de 4 a 17, ou os que não tiveram educação na época própria, não foi concedido o ensino obrigatório, portanto, responsabilidade, vai ser responsabilizado este administrador, esse gestor. Imagine um município que lá só tem escolas municipais, nesse determinado município. Uma criança vai se matricular e dizem que não tem mais vaga. Se vira. É direito subjetivo, se não for lhe dada a vaga, responsabilidade do administrador. Parágrafo 3º. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Ao poder público, então, compete essa fiscalização. Fiscalizar a presença, fazer chamada e ainda, junto aos pais, zelar junto aos pais pela frequência escolar. O não comparecimento do aluno
deve ser comunicado aos pais. Isso é o duplo zelo, tanto do pai quanto do poder público. Artigo 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. Isso aqui é um dos mais importantes que eu acho aqui para fins de prova, porque o resto é uma leitura, uma decoreba mesmo. Mas aqui não, olha. O ensino é livre à iniciativa privada? Sim. Se cair na prova. O ensino é livre à iniciativa privada. Isso está certo ou errado? Ainda não está nem certo nem errado. Por quê? Porque tem as condições. Certo, atendidas as seguintes condições. Cumprimento das normas gerais da educação nacional. Primeira coisa, as normas gerais são leis, as leis da União, as leis federais, toda legislação pertinente à educação pública gratuita pelos estabelecimentos oficiais. Este mesmo estabelecimento privado deve também cumprir todas essas normas e ainda deve ter autorização e avaliação da qualidade pelo poder público. Autorização é para que possa abrir uma escola privada. E ainda avaliação de qualidade pelo poder público. A mesma avaliação que o Ministério Público vai fazer lá nas escolas públicas, ele vai fazer ainda com muito mais rigor nas escolas e instituições privadas. Essas são condições para que haja a livre iniciativa privada para fornecer ensino. Escolas privadas, escolas particulares. Vamos também ao artigo 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental de maneira a assegurar a formação básica em respeito aos valores culturais, artísticos, regionais e nacionais. Portanto, o ensino básico ele deve incentivar a cultura e arte nacional e regional através de conteúdos mínimos. Então, conteúdos mínimos. Pode ir além? Sim, mas o mínimo é obrigatório a ser implantado na educação básica para que valores culturais... Nós temos no dia em abril, índio, nós temos as comemorações de Zumbi, Consciência Negra e todos os outros em cada região, cada estado. Em Minas Gerais tem a Inconfidência Mineira. Então os valores culturais, regionais, artísticos, regionais e nacionais devem ser implantados através de conteúdos mínimos. Parágrafo 1º. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Dois aspectos aqui que já caíram em prova. Primeiro, é matrícula facultativa. Ninguém está obrigado a assistir aula de ensino religioso. Ninguém é obrigado. Aluno nenhum é. Ele pode, por questão religiosa ou filosófica, dispensar as aulas de ensino religioso. Constituirá a disciplina dos horários normais. Portanto, isso aqui também já caiu em prova. É facultativo, mas não é hora extra, em um horário diferente. É no horário normal das outras aulas que vai haver um ensino religioso nas escolas públicas de ensino fundamental. Parágrafo 2º. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. No caso das comunidades indígenas, onde existem estabelecimentos de ensino, deve ser também ensinado a língua portuguesa, mas vai ser preservado a língua originária e outras formas de aprendizado próprio da cultura indígena. Não pode ser violentado o direito deles de ensinar a seus filhos aquilo que eles têm aprendido de seus pais, aquela cultura própria. E não há como errar na prova que o ensino fundamental vai ser ministrado em língua portuguesa. Isso não tem como errar, isso é a regra de todas as instituições. Pessoal, terminamos aqui mais esse vídeo. Eu aguardo você no artigo 211. Até a próxima.